Rodrigues. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia do programa História de Jesus, por Amélia Rodrigues, e nós estamos no livro Até o Fim dos Tempos. O capítulo de hoje se intitula Renascimentos Libertadores. Mais uma vez, nós vamos, pelas mãos de Dona Amélia Rodrigues, ao encontro de Jesus, a entender as leis morais, aprofundar mais o nosso entendimento sobre esse Espírito que nos ama tanto, o Senhor Jesus, e que nós muitas vezes não conseguimos compreender muito bem o que ele faz, ou que fez, ou faz, né? Continua fazendo, mas sempre voltado para a nossa evolução. Vamos, então, fazer a nossa prece, já agradecendo ao Pai pela vida e pela existência, pela nossa imortalidade. Gratidão ao Mestre por nos ensinar que é necessário nascer de novo, sim. Quantas vezes forem necessárias, mas que o amor dele continua ao nosso lado, nos amparando justamente neste caminho. Gratidão a Maria, que nos acolhe, que nos entende, que nos protege, principalmente nos momentos de maior dor, e que ela possa nos ajudar a ir ao encontro do Filho. Gratidão a cada companheiro espiritual que nos ajuda a entender a nossa amada doutrina espírita. Gratidão. Gratidão profunda por toda a paciência, por nos seguir até de encarnação em encarnação, por acreditar em nós. Que todos nós, encarnados e desencarnados, presentes, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, vamos lá? Em primeiro lugar, Dona Amélia Rodrigues utiliza como base, ou se refere a um trecho de Lucas, no capítulo 9, 18 a 21. E é uma passagem que todos nós conhecemos. Vamos ver. Primeiro, nós vamos dar uma volta. Olá, quem está aqui me vendo. Obrigada por estar aqui. Primeiro, nós vamos com ela nos pega pelas mãos e nos leva a dar uma volta por onde Jesus passava. E ela descreve, consta que, para que Divaldo Franco conseguisse captar aquilo que ela queria passar, ela abriu um telão em movimento, 4D, porque Divaldo se viu lá dentro, com cenas daquela época. Então,
O chão, as pessoas, os cheiros, as vozes, as roupas, o clima, para que ele pudesse transmitir com a maior fidelidade possível essas histórias que nós vemos aos domingos. Então, vamos lá. Ela nos leva por um lugar muito bonito, porque ela fala assim, as anêmonas em flor. Então, tem flores abrochando. Aliás, o céu de lá é maravilhoso. As anêmonas em flor padeciam a constrição do calor e murchavam. Então, estava um dia punk, calor, deixando manchas coloridas sobre o verde desbotado das ramagens ressequidas. Então, estamos num momento de extremo calor. Beleza. O dia amanhecera morno. A gente conhece esse tipo de temperatura, não conhece? Nós conhecemos. O dia amanhecera morno e a torre da Judéia, de solo calcinado, como o coração dos seus habitantes, seco. O coração das pessoas de lá era seco. Prenunciava calor sufocante. Viria mais um dia de verão daqueles no capricho. Eles haviam chegado da Galileia. Jesus adorava ir para lá, por causa de como é o povo, a simplicidade das pessoas. Elas não esquentavam muito a cabeça com aquilo que elas não podiam entender. Tipo assim, vamos para o templo, vamos para o templo. Estão falando, eu não estou entendendo nada. Não vou nem abrir a boca. Acabava o culto, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho que pescar, eu também tenho que arar a terra, eu tenho que fazer uma série de coisas. Vamos embora, vida que segue. Eles haviam chegado da Galileia em marcha tranquila, lembrando sempre que foram 3 anos a pé. Passando pelas povoações e casarios esquecidos dos administradores, né? Nos quais paravam para adquirir alimentos e conversar com os aldeões. Interessante isso. O povão, porque existiam 2 classes predominantes, vamos relembrar. Os ricos e os pobres. Ponto. Dentro dos ricos, o clero sacerdotal. Pobre, Deus, todo mundo lá dentro. De mendigos a enfermos, prostitutas, existiam profissões consideradas desprezíveis. Exemplo, médico. Quem fazia essa lista? O clero. Pastor era considerado uma profissão desprezível. Aqueles que compravam dos sacerdotes, porque sacerdotes eram espertos. Levava-se um animal para sacrifício, né? Lá no altar. Tirava-se o couro desse animal, que já ficava para o sumo sacerdote e companhia. Tirava-se a carne que eles comiam, queimava-se a gordura. E está tudo bem. E era o povão que bancava os sacerdotes. O dízimo de tudo deles era para o templo. 2 vezes no ano é que havia, pelas leis, o dízimo que ia para o povo. É complicado, né? Sem contar que eles podiam julgar, fazer um julgamento, se condenar à morte, matar mesmo, sem o menor problema, né? Estevão, por exemplo. Eurípides Barçanufo, que na época se chamava Marcos, mortos, porque era prerrogativa de quem trabalhava lá no templo, né? Os fariseus que criaram uma Torá oral, pegaram iam ali nas entrelinhas, explicar as entrelinhas, e tinha tanta força quanto a Torá escrita, e andavam limpinhos, branquinhos, todos muito roupas muito carinhas, limpinhas, mas por dentro,
eram agentes de saúde, os sacerdotes. Gente, mas não estavam nem aí para o povão, essa é a verdade. Né? Para aquelas gentes simples e sofridas das regiões remotas, das cidades grandiosas, o contato com Jesus significava uma primavera formosa, explodindo luz e harmonia na acústica de suas almas. Alguém está cuidando de mim. Alguém está me ouvindo, alguém está me curando. Mesmo que eu seja um ranceniano, porque os rancenianos tinham um livro, o tempo também era uma espécie de cartório, onde tinha o nome de todo mundo. O livro dos vivos, o nome tinha sido riscado de lá. Era riscado de lá. E quem quisesse podia matar um ranceniano a pedrada, que não tinha o menor problema, já estava morto mesmo. Mas aí chega Jesus e cura. E chega Jesus e fala do reino de Deus. Né? Pois é. Para aquela gente simples e sofrida das regiões remotas, das cidades grandiosas, o contato com Jesus significava uma primavera formosa, explodindo luz e harmonia na acústica das suas almas. Ademais, por onde ele passava, mesmo que não se fizessem necessárias as curas ostensivas, ou que não ocorressem de forma pujante, permaneciam suaves aragens de paz, e todos se sentiam reconfortados, tocados nos recessos do ser. Com a gente também é assim, né, não? Às vezes a gente pede alguma coisa para Jesus. Mas Jesus faz assim. Vai ser bom para você, não. Vou te dar isso, não. Mas eu vou te dar paz. E a gente se sente em paz. Não é à toa que ele trouxe para nós, o Consolador Prometido, ele voltou até nós, através da doutrina espírita, justamente para nos trazer essa paz que nós precisamos. Continua Dona Amélia Rodrigues. Quem era aquele homem que sensibilizava as multidões, atraindo crianças ingênuas ao regaço, anciãos ao acolhimento, enfermos à misericórdia, loucos obsessos à paz e às próprias condições difíceis da natureza a uma alteração perceptível para melhor? Olha só, a gente fala tanto de Jesus e a gente se esquece de tudo isso, né? Interrogavam-se todos quantos lhe sentiam a aura irradiante de amor. Inevitavelmente permaneciam atraídos. Nós somos atraídos. Nós orbitamos Jesus. E mesmo quando não o podiam seguir em razão das circunstâncias do momento, jamais o esqueciam, aguardando que ele voltasse, entre hinos de júbilo interno e esperanças renovadoras. A sua palavra cálida adquiria musicalidade especial de acordo com as ocasiões e ocorrências, tendo modulação própria para cada momento, penetrando a acústica da alma de forma inesquecível. Qual o ensinamento de Jesus que mais toca o seu coração? Toca o coração de vocês. Para mim, é no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Já naquela época ele não chamava, mas a gente enrolava, disfarçava, olhava para cima, olhava para os lados, olhava para baixo. E com ele, E agora que estamos nós, os trabalhadores da última hora. É muito difícil conceber-se na atualidade tumultuada da sociedade, ainda mais nos últimos acontecimentos aqui no Rio de Janeiro, né?
o significado da presença de Jesus e o convívio com ele. E a gente não tem muito como, a gente não entende muito bem, não é? Em razão dos novos padrões comportamentais e dos interesses em jogo de paixões agressivas e acelvajadas. Isso nos afasta de Jesus. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre a lei de amor, mais ou menos assim, que no início a gente só tinha instintos. Quanto mais avançado e corrompido, sensações. Quanto mais avançado e depurado, né? Sentimentos. E o ponto mais elevado do sentimento é o amor. Não o amor que o pessoal chama de química. Eu ainda digo brincando que um dia o laboratório explode. Né? Não é isso. Mas o amor pela humanidade inteira. Nós ainda estamos no patamar, assim espero que estejamos, no patamar do alto amor. Que como é que você vai amar o próximo se você nem sabe o que é se amar? Como é que você vai entender as necessidades do próximo se você não percebe e atende às suas? Entende as suas? Né? Pois é. Mas estamos a caminho, graças a Deus. Então, no meio da sociedade, do jeito que está, planeta em transição, se a gente não tiver uma fé sólida e confiar que Jesus está no leme dessa nau, a nossa fé, que já não é assim uma rocha, balança. Tem mais gente me vendo lá, que bom. Desculpem qualquer erro, qualquer inadequação minha ao passar essa história de Amélia Rodrigues, ok? Estou aprendendo. E com certeza quem tiver esse livro, até o fim dos tempos, vai encontrar outras nuances, outros detalhes, muito mais coisas do que eu aqui em uma hora. Vamos lá. Então, estamos no meio da transição planetária. Se a gente não confiar em Jesus, vai confiar em quem? Então, que é difícil, né, na atualidade, a gente entender o significado da presença de Jesus e o convívio com ele, em razão dos novos padrões comportamentais e dos interesses em jogo, das paixões agressivas e acelvajadas. Entretanto, numa pausa para reflexão, numa silenciosa busca interior, num momento tranquilo de espera, pode-se ter uma ideia do grandioso significado da convivência pessoal com ele. E aí é a nossa confiança, né? Quando a gente para pensar, quando a gente o busca através da oração, nós pedimos. Quem é que falou assim? Estou tentando me lembrar, gente, não sei se vocês se lembram. Oraste, pediste. Faz silêncio para ouvir a resposta. Não sei, é algo mais ou menos assim. Eu acho que foi Joana. E aí é que a gente pode ter uma ideia da convivência pessoal com ele. E quem garante que nós já não estivemos lá? Quem garante que a gente não ouviu a voz dele? Continuando. E ela explica por que disso tudo aqui. Isso porque as motivações sociais e econômicas do momento terrestre são muito tormentosas e as conquistas parecem sem sentido após conseguidas, não preenchendo os vazios do coração, que prossegue inquieto, aguardando. Verdade. É verdade. Quantas pessoas buscam tanta coisa, coisas e mais coisas e mais coisas e mais coisas, mas, no entanto, fica um vazio. Aí busca as coisas materiais, busca e continua vazio.
aqueles eram diferentes, sim. Não obstante, as criaturas eram muito semelhantes às atuais. Em razão das suas necessidades espirituais, que se apresentavam como angústias para imediato atendimento em face do desconhecimento das leis soberanas da vida, que estavam restritas aos impositivos da intolerância religiosa e às descabidas exigências políticas. Beleza. Nós conhecemos essas leis soberanas da vida? Conhecemos, sim. Pelo menos já ouvimos falar. Livro dos Espíritos, as leis morais, valem para todo o universo. E Jesus veio trazer para nós a lei de justiça, amor e caridade, que engloba todas as outras. Continuemos com Dona Amélia Rodrigues. As leis, naquela época, né, eram comandadas e vivenciadas pelos religiosos. E os romanos, de um lado. Os romanos eram tão danadinhos que eles colocaram um sacerdote, né, fiel a eles, junto, ali dentro do templo. E colado no templo estava o quartel, com a Torre Antônia, que os judeus chamavam de a Torre da Vergonha, porque vigiava toda Jerusalém de lá. O ser humano sentia-se relativamente feliz quando podia desfrutar dos jogos da ilusória ribalta dos prestígios econômicos, sociais e políticos, cuja vantagem sempre deixava um gosto azinhavrado de decomposição. Até hoje, não é? Até hoje. Tem um amigo que trabalha em outra casa espírita, não a Sabédia que eu pertenço, e que ele trabalha na seção mediúnica. E teve um caso lá, que ele comentou comigo, que eu acho que vale a pena ser contado, porque é emblemático. Em meio a trabalhos mediúnicos e tal, os amigos espirituais nos alertaram, ou o dirigente da sessão mediúnica alertou, não a nós, eles sempre nos alertam, mas alertou ao grupo mediúnico que tivesse, aquele espírito que iria dar a psicofonia, precisava de muita atenção, muito acolhimento, né? Não julgar, porque ele era um político desencarnado, e havia desencarnado há pouco tempo. A comunicação dele foi de puro desespero. Junto com ele entrou uma turba de espíritos que estavam, né, obsediando no plano espiritual, querendo se vingar dele por causa do que ele tinha feito. Havia causado reflexos negativos na vida deles enquanto encarnados, e eles estavam assim, em cima dele feito sanguessugas. E ele, as palavras finais que nosso amigo, meu amigo, guardou, foi que agora ele acreditava em Deus. Ele se despediu com a seguinte frase: que Deus tenha misericórdia de mim. Então, quando a Amélia Rodrigues nos fala aqui que a gente, naquela época, nós também, né, hoje em dia, sentia-se relativamente feliz quando podia desfrutar dos jogos da ilusória ribalta dos prestígios econômicos, sociais e políticos, cujas vantagens sempre deixavam um gosto azinhavrado de decomposição. E tem gente dentro da mesma família que briga um com os outros por causa de partido político. Sem uma visão mais profunda do significado da existência, nós já paramos para pensar no significado da nossa existência? Sem uma psicologia pessoal mais lúcida
Joana trouxe uma série psicológica. Remédio espírito também. Após as mentirosas vitórias, a pessoa, o ser humano, sentia-se frustrado, atirando-se nos fossos da promiscuidade moral ou nas rampas da perversidade guerreira, quando esmagava outros e consumia nas chamas da crueldade seus bens, seus animais, seus descendentes, que eram reduzidos à ínfima condição de escravos. Imagina Jesus no meio disso tudo. A esperança de um libertador pairara em todas as pessoas em Israel, que desejava, por outro lado, tornar-se uma nação escravizadora, em revanche contra todos aqueles outros povos que a afligiram. Não era um anseio justo e nobre para a conquista da liberdade, mas uma ambição para a vingança. Por isso que eles achavam que Jesus ia chegar, ia pintar, fazer, bordar, sair arrasando com os romanos. Não. Surge Jesus e os olhos ansiosos das massas voltam-se para ele com variados anelos que se diversificam desde as necessidades orgânicas, preciso ficar bem de saúde, às ambições guerreiras, às alucinações das questões de supremacia, de raça e religião. Esses permanentes adversários do processo de evolução do espírito humano. Ainda existe isso, não existe? Supremo, a gente acha que a nossa raça, a raça é humana. Todo mundo é gente. Religião, a minha religião é melhor que a sua, você tem que ser da minha religião. Só assim você vai se salvar. Do contrário, você vai direto para o inferno. E isso atrapalha a nossa evolução, e muito. Continua Dona Amélia Rodrigues falando sobre Jesus. A sua, no entanto, era outra missão. Libertar o indivíduo de si mesmo, da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. A gente consegue perceber assim a missão de Jesus? Libertar o indivíduo de si mesmo, da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. Aí Jesus, Espírito e Verdade, no capítulo 6, no item 7, Instruções dos Espíritos, fala que os fracos, os enfermos e os sofredores são os filhos favoritos dele. São meus filhos prediletos, venho salvá-los. Ele é nosso irmão maior, que está nos criando. Não tem assim nas famílias o filho mais velho que ajuda a criar e é como um pai para os mais novos? Jesus é assim para a gente, espiritualmente falando. Mas será que a gente tem noção disso? Libertar o indivíduo de si mesmo, da inferioridade que lhe predomina no caráter e nos sentimentos. É natural, portanto, que não fosse compreendido. Ainda não é compreendido. Sequer por aqueles que estavam ao seu lado, já que os interesses em pauta eram tão divergentes. Eu costumo dizer, não sei se vocês concordam comigo, que nós somos muito semelhantes a Pedro. Pedro antes da crucificação. Antes da casa do caminho. Porque era um tal de crer e descrer, e crer e descrer, e que... Não, essa fé é assim também, não é não?
Continuando, com Amélia Rodrigues. A harmonia das suas lições ia cantando uma sinfonia de esperança nos corações. E a música do seu conteúdo lentamente se fixava na memória dos companheiros de ministério, que ainda não se haviam dado conta da magnitude do empreendimento. As revelações faziam-se lentamente, como suave calor que amadurece os frutos, assim ele necessitava preparar os seres para o entenderem. Desse modo, após o formidando fenômeno da multiplicação dos pães e dos peixes, e depois de orar, interrogou os amigos que estavam ao seu lado, sem a presença de estranhos, no convívio íntimo. Quem as multidões dizem que eu sou? Tomados de surpresa com o inesperado da interrogação, ele, que jamais indagava, por conhecer a profundeza dos sentimentos humanos e a época em que estava, responderam-lhe quase em uníssono vários deles. João Batista, outros. Elias, outros. Um dos antigos profetas ressuscitados. Houve um silêncio, quebrado levemente pelas harmonias ambientais. Após alguns instantes, ele indagou sem rebuços. E vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta pairava no ar, quando Simão Pedro, tomado de súbita inspiração, respondeu emocionado: o Messias de Deus. Cantavam no ar morno da manhã as vibrações da imortalidade, e a diáfana caravana de espíritos iluminados acompanhava esse momento que ficaria imorredouro na orquestração da Boa Nova. E aí eu lembro, não sei vocês, do Jairo, quando Jesus estava em determinado local e alguém, o Jairo era um oficial romano, mas era temente a Deus, havia construído uma sinagoga para os judeus, etc. e tal, e alguém, o empregado dele, mas que ele gostava muito, estava muito doente. Ele foi, uma caravana foi pedir a Jesus que curasse. Jesus, defendendo o romano. O Jesus falou, tá, eu vou. No meio do caminho chega outro recado. Jairo manda dizer que é militar e conhece de comando. E que ele manda os soldados deles assim, vai ali, o soldado vai. Vem aqui, o soldado vem. E que a casa dele não é digna de receber você, Jesus. Que basta que você mande os seus subordinados que eles irão fazer o que tem que fazer. Foi quando Jesus falou, nunca vi tão grande fé em Israel. São esses espíritos que Dona Amélia está falando aqui. Ainda não passara a estupefação quando ele, Jesus, com o semblante iluminado, de vez em quando escapava, né? Uma luz aqui, outra ali. No livro A Grande Espera, que é a encarnação de Eurípides Barçanufo como Marcos, um essênio, ele era um romano, depois se tornou essênio. Os essênios já sabiam da vinda de Jesus e partiam caravanas à procura. E teve um determinado momento que graçou uma doença, uma epidemia, no povoado onde os essênios cuidavam. Né? E foi a caravana em busca de Jesus, já sabiam que ele tinha encarnado, não reencarnado, ele tinha encarnado, né? Já estava até meio taludinho, e cadê Jesus? Cadê Jesus? Eles estão numa caravana, Jesus veio ao encontro dele, um adolescente, pura luz. Jesus falou, vão com vocês, estão precisando de mim lá. Foi até a aldeia dos essênios, que abriram as portas das casas para receber e cuidar das pessoas. E ele apagou a luz.
entrou numa sala onde Marcos, que a gente conhece como Eurípides, estava. Marcos barra Eurípides estava cuidando de alguém, quando ele diz, alguma coisa o fez olhar para o canto. Quando ele viu Jesus, ele foi até Jesus, se ajoelhou e colocou a cabeça aos pés de Jesus. E aí, quando ele vê isso, que a gente fala, ouve, a gente lê isso aqui, ainda não passara a estupefação quando ele, com E maiúsculo, com o semblante iluminado, proibiu-os de falar sobre o tema, adindo, o filho do homem tem que sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. Tem de ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Por que tem? Porque do jeito que a gente era casca grossa, uma coisa que impactasse. O espírito puro não vai ter medo de morte, coisíssima nenhuma. Ele já sabia qual seria até como é que se fala? O jeito que ele ia desencarnar. E ainda deu chance a Judas. Olha, está em tempo. Porque se não fosse Judas, seria outro. Mas deu no que deu, mas Judas hoje em dia está muito bem, obrigado, ao lado de Jesus, zerou a conta, a última encarnação dele foi como Joana d'Arc, zerou a conta. Vamos continuar. Com essa fala de Jesus, que ele iria ser morto e ressuscitar, estavam lançados os pilotis do reino de Deus, que o tempo futuro deveria construir. Obra de tal magnitude no mundo de perversões e conflitos de valores, exigia o sacrifício da própria vida daquele que a iniciasse. O anúncio da paixão e da morte, no entanto, fazia-se precedido pela glória da ressurreição, pelo triunfo do dia sobre a noite, pela fulguração da totalidade sobre a transitoriedade física. Ademais, a revelação do processo evolutivo era apresentada de maneira sutil, com base na crença dos hebreus, o Golgi, a reencarnação do espírito em novas roupagens terrestres. Então, eles acreditavam. Os hebreus acreditavam. Era a crença secreta entre os sacerdotes, aquela que se fundamenta no processo de elevação espiritual através das existências sucessivas, como herança natural da longa vivência no Egito, com seus sacerdotes e intérpretes mediúnicos do mais além. Eles foram, escravizados no Egito. Vedada ao homem comum, os sacerdotes estavam carecas de saber disso. Transpirava em forma de aceitação natural a respeito da volta ao corpo físico, reencarnação, e também mediante o aparecimento após a morte, ressurreição. Jesus divulgava ambas as realidades, ensinando que ele ressurgiria dos mortos nas roupagens espirituais. E hoje isso acontece? Acontece. Ainda há uma casa espiritualista que ocorre materialização de espíritos. E no início, ocorria muito mais. Sir William Crookes, Prêmio Nobel de Química, que foi quem descobriu o elemento químico talho, lá naquela bendita tabela periódica que a gente era obrigado a decorar, ele conviveu 3 anos com um espírito materializado dentro da casa dele. E ele, que não acreditava em espiritismo nem nada disso, tinha até foto deles dois juntos, depois declarou-se espírita. Tem até um livro sobre isso. Jesus divulgava ambas as realidades, ensinando que ele ressurgiria dos mortos nas roupagens espirituais, condensadas em admiráveis fenômenos de materialização, o que atestava ao não assentir ser João Batista, que morrera fazia pouco,
nem Elias, ou outro qualquer dos profetas ressuscitados, no caso, ora, encarnados. A sua encarnação trazia como razão precípua e única ensinar o caminho da autolibertação, que o amor iluminado pelo conhecimento proporciona, encorajando os indivíduos ao esforço inadiável pela sua autoconquista. Nós estamos, quando eu falo nós, gente, eu estou no meio, tá? Sou a primeira pessoa que escuta, ó, minhas orelhinhas aqui. Jona diz que essa conversa com vocês chama-se autodoutrinação. Eu necessito, como ela também ensinou. Então, qual era o objetivo de Jesus? Ensinar o caminho da autolibertação, continua sendo. Que o amor iluminado pelo conhecimento proporciona. Sim. Encorajando os indivíduos ao esforço inadiável pela autoconquista. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Em relação a esse amor iluminado pelo conhecimento, também no capítulo 6, amai-vos e instruí-vos. Todo mundo que é espírita conhece essas duas palavras. Mas já pensaram no significado delas? Olha aqui. Né? Para que a gente faça esse esforço para se autoconquistar, para a gente se iluminar através da vivência do amor, do conhecimento, para a gente evoluir. Para a gente continuar o nosso esforço em sair lá da escala espírita da terceira ordem. Espíritos neutros, que tanto podem fazer o bem quanto o mal. Nós estamos já esticando o dedão na direção da segunda ordem. É esse esforço que a gente precisa fazer. Continua Dona Amélia falando de Jesus. Espírito de escol mergulhara nas sombras humanas como estrela de primeira grandeza, que vencia a distância imensa do lugar onde radiava luz e segurança, para que todos se resolvessem por acompanhá-lo ao preço do sacrifício e da doação total. Sacrifício? Sacrifício agora dos nossos interesses egoístas, né? E doação total. Aí a coisa pega. Tem uma música muito linda, música espírita, o título é Com Cristo Vencerei, que uma das frases é: mais que meu corpo, dou-te minha alma. Nós já pensamos nisso? Estamos nos fortalecendo em processo para isso. Já estamos muito melhores do que nós éramos. Estamos no caminho. Por isso, Jesus, né? Por causa disso tudo, o objetivo de Jesus ter vindo e tal. Por isso, repetia agora aos discípulos o que anteriormente declarara a Nicodemos, em silêncio e discrição, que era necessário nascer de novo. Dona Amélia Rodrigues tem outro livro que conta essa história de Nicodemos, e é muito interessante. Quando Jesus faz a pergunta assim, mas peraí, na nossa linguagem de hoje em dia, né? Não seria assim tão ralinha, mas vamos lá. No popular, peraí. Você é mestre em Israel e você não sabe disso? Que é necessário nascer de novo? As dúvidas que Nicodemos colocou. Por quê? Porque eles estudavam muito. Inclusive as outras religiões. Aí Nicodemos para e pensa, peraí, então o que a religião X, A, B, C, D falavam sobre voltar ao corpo físico é verdade? Então eles conheciam isso. Mas alguns negavam, porque, né? Se reencarnação existir, eu estou ferrado, não estou fazendo tanta besteira aqui. Pois é.
A doutrina dos renascimentos era apresentada como o caminho para a verdade e a vida, que ele próprio se fez. Essa frase nós também conhecemos. Eu sou o caminho para a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O dia avançava, e substituindo o perfume das flores que murcheciam, o ar parado, aumentando de temperatura, impunha a necessidade de avançarem, margeando os caminhos ásperos, nos quais algumas árvores frondosas, sicômoros, figueiras, tamareiras exuberantes, ofereciam abrigo do sol inclemente. E aí, dona Amélia Rodrigues vai fechando o raciocínio, terminando o capítulo de hoje, com 3 parágrafos. O primeiro deles, ela diz assim: o processo da reencarnação é o único que se coaduna com a justiça de Deus, oferecendo a todos as mesmas oportunidades de evolução, mediante as quais enriquece os espíritos com as conquistas nobres do pensamento e da emoção, depurando-se dos atavismos infelizes que neles predominam, como decorrência das experiências primitivas. Nós ainda carregamos muito do nosso passado. E, de vez em quando, um boleto lá de trás aparece na nossa, né? Na nossa vida. Mas a nossa economia moral ainda está lá embaixinho. Né? E aí nós temos a chance, justamente, de resolver isso, porque não é porque é que Deus fez isso comigo, eu não merecia isso, eu sou uma pessoa tão boa. A pergunta é, para quê? O que é que eu preciso aprender com essa situação que está ocorrendo? E nós, as 2 asas, pensamento e sentimento. E aí a gente vai evoluindo, embora nós estamos muito mais hoje em dia, né? Nós temos as potências da alma, pensamento, vontade e amor. A vontade impulsiona as outras 2. Leon Denis já nos ensinou isso. E as 2 asas do conhecimento e do sentimento, nós estamos muito mais no conhecimento nessa época de IA para tudo, inteligência artificial para tudo, mas, no entanto, o sentimento tadinho. Ele foi colocado de lado, né, não? Mas a gente precisa se amar. Olha o auto-amor aí de novo. Para a gente amar ao próximo. A gente não tem que amar o próximo como a nós mesmos? Segundo parágrafo. Graças a essa lei de causa e efeito, cada um é responsável pelas ocorrências do seu deambular, seu caminho, tendo a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências da sua escolha. Agora entrou tudo e mais alguma coisa aqui, porque além das potências da alma, entrou a nossa capacidade de sintonia e afinidade e entrou a nossa querida faca de 2 legumes, livre-arbítrio. Nós estamos ainda aprendendo a lidar com ele. Mas como a lei é de causa e efeito, papum! Se eu faço o bem voltará para mim com certeza. É da lei divina, ponto. Mas se eu não ajo assim também, as consequências também vão se fazer. E está lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Kardec, depois dos ensinamentos de Jesus, fala da justiça das aflições, das causas atuais das aflições e das causas anteriores das aflições. Está lá. Então, nós temos o livre-arbítrio, a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências da sua escolha, desde causa e efeito. A semeadura, outra frase, né? Frase que a gente sempre fala. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Último parágrafo. O Filho do Homem, que é o título que Jesus se deu, além de mestre, o Filho do Homem. Porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução. Espírito puro, com pelo menos 30 bilhões de anos de existência. Emmanuel fala que a história passada de Jesus se perde na poeira dos sóis. Só aqui na Via Láctea, só no universo, quantos sóis já deixaram de existir? Se a gente pegar meia dúzia de sóis igual aqui do sistema solar, que é meia boca, tá? De quinta grandeza, e já tiverem ido, né, se transformado em supernova, acabado. 6 vezes 5, 30. Porque o tempo de cada sol desse é mais ou menos 5,5 bilhões de anos. Então, o Filho do Homem, porém, iria sofrer sem nenhuma necessidade ou impositivo de evolução, exclusivamente para dar testemunho de que a dor não tem caráter punitivo, mas também funciona nos culpados. Culpado que ele não era, como recurso de autopurificação. A sua era, portanto, uma dadivosa lição de amor e de encorajamento para todos quantos atravessariam os portais da existência planetária, tentando a conquista do infinito. Isso nos remete ao convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, eu convido a quem estiver por aqui, que teve a paciência de aturar meus erros, meu jeito de passar as coisas, inadequado, eu sei, mas peço perdão por isso, que me acompanhe, que se quiser, me acompanhar na prece de encerramento. Gratidão, Pai, pela nossa imortalidade, pelas nossas potências, pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa capacidade de sintonia e afinidade, pelas leis perfeitas, que a gente só é infeliz quando se afasta delas. Gratidão por todas as existências que nós já tivemos, gratidão por essa existência, gratidão por todas as outras que nós teremos. E que recomeçaremos. Recomeçaremos quantas vezes for necessário. Resiliência, gratidão, Pai. Gratidão ao Mestre por tantos ensinamentos e por nos amar tanto que nós nem conseguimos ainda compreender. Gratidão a Maria por nos acolher e já ter recomendado nas bodas de Caná fazer tudo aquilo que Jesus nos manda fazer. Nos ajude, Mãe, nessa empreitada. Gratidão aos benfeitores espirituais que reforçam os ensinamentos de Jesus na doutrina espírita. E que todos nós, encarnados e desencarnados, com gratidão à Dona Amélia Rodrigues também, possamos ter aprendido alguma coisa, ou refletido em alguma coisa na tarde de hoje. Que a paz permaneça com todos nós, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com outra história desse livro. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.